Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor nessa noite, com um coração muito agradecido, grato. Obrigado por estar aqui, Senhor. Obrigado por esse momento de louvor, de adoração, esse momento agora de reflexão da Sua palavra. Queremos pedir que o Senhor venha falar conosco nessa noite. O Senhor conhece cada vida que está aqui, Senhor. O Senhor conhece cada pessoa em particular. O Senhor conhece o coração de cada um. E eu quero te pedir no poder do nome de Jesus, que cada vida que está dentro desse salão seja envolvida com a Tua presença de uma forma muito poderosa, em nome de Jesus. Fala ao nosso coração, ministra a Tua palavra no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Quando você olha para a palavra de Deus e você vê os homens e as mulheres que Deus usou, tudo começou a partir do momento que eles tiveram um encontro com Deus. Todos eles, sem exceção, de Gênesis a Apocalipse. Se você for olhar com esse olhar, você vai perceber que todas as pessoas que destacaram, que marcaram a sua geração, que marcaram de certa forma a humanidade, todos eles tiveram um encontro com Deus. E eu costumo dizer que alguns momentos muito importantes na nossa vida, há momentos especiais da nossa vida, e alguns deles que nós não podemos deixar passar batido. Por exemplo, o dia do nosso nascimento é um momento tão importante que comemoramos até hoje. Tem gente que está aí chegando nos 90, 90 e pouco, e está fazendo festa ainda. Quando chega lá o dia que ele nasceu, ele comemora, faz aniversário. Por quê? Porque é um dia importante. Amém, irmãos? Você nasceu. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Diga: eu abençoo o dia do meu nascimento. Amém? Por que isso? Porque, irmãos, eu creio que no dia do seu nascimento também houve uma festa lá no céu. Entenda, quando você nasceu, houve uma alegria indizível, houve uma festa, houve uma comemoração por parte do teu pai, por parte da tua mãe. Pelo menos é o que deveria ter acontecido na maioria dos casos. Mas se não aconteceu aqui na terra, pode ter certeza que lá no céu aconteceu. Amém? Amém? Por quê? Porque, querido, com certeza você não veio de qualquer forma, você não veio de qualquer maneira, você veio no tempo de Deus. Eu costumo dizer que o dia do seu nascimento foi Deus enviando a resposta para alguém ou para algumas coisas nesse mundo. Amém? Você é a resposta de Deus. Você é a resposta que Deus deu para essa geração, por exemplo. Já percebeu? Eu não sei se você já percebeu por que a tua vida, às vezes tudo é mais difícil. Quanta luta, quanta dificuldade, às vezes perseguições, luta. Eu costumo falar isso e lembrar da minha vida, né? Quando eu falo sobre isso, eu gosto de citar o meu exemplo, porque encaixa muito dentro disso que eu quero que você entenda nessa noite. Não era para mim, naturalmente falando, ter nascido. Se fosse pelo homem, se fosse pela vontade do homem, eu não estaria hoje aqui falando com você. Eu lembro da minha mãe dizer e contar que assim que meu pai soube da gravidez da minha mãe, ele disse para ela: aborta. E ele começou a pressionar ela para abortar.
E a minha mãe então foi contar para minha avó. Quando a minha avó soube da gravidez da minha mãe, que ela estava grávida de mim, a minha avó tentou matar a minha mãe. Mas não é que essa tentativa assim não, ela pegou uma enxada e tentou matar a minha mãe. E meus tios, graças a Deus, né, para a honra e glória do Senhor, aleluia, interviram, seguraram a minha avó, e foi aquela situação. E minha avó, ainda não conformada com aquilo, ela fez a minha mãe tomar alguns remédios abortivos. E a minha mãe tomou algumas coisas para abortar. Graças a Deus não funcionou, amém? E a minha mãe, para não ficar tomando aquilo, ela teve que sair de casa, morar fora de casa, passou fome. Minha mãe conta que até terra ela comeu, de tanta fome que ela sentia. Uma perseguição. Minha mãe conta que quando ela foi me ter, a impressão que os médicos, ela ouvindo os médicos falar, as enfermeiras, os médicos, é que eu não queria nascer. Na verdade, irmãos, eu não tinha, naturalmente falando, nenhum motivo para nascer, até então, falando de forma natural. Eu creio que a maioria aqui teve um nascimento normal, como todo mundo, mas o meu, eu não era desejado pelo meu pai, eu não era desejado pela minha avó, eu não era desejado por muitos dos meus parentes. Eu era uma pessoa que não era para estar ali, não era para ter nascido. Então, quando a minha mãe vai para o hospital para me ter, ela vai sozinha. E ali elas e a enfermeira pelejando para que eu nascesse. Não aconteceu, depois de horas de tentativa, não deu certo, não nascia. Chamou o médico, resolveu fazer cesárea. E mesmo fazendo a cesárea, o médico disse que a impressão que ele teve, falando com as enfermeiras, é que eu não queria nascer. Mas eu, na verdade, não tinha nenhum motivo natural para nascer. E aí já foi uma marca negativa na minha vida. Eu já tinha, sem nenhum tipo de consciência, eu já tinha um sentimento de rejeição dentro de mim. Eu não era desejado. Imagina, o tempo passou, a minha avó do nada resolveu me amar. Amém? Pensa numa avó que quando olhou para mim, irmãos, eu nasci muito bonito. Oh, glória! Sou bonita, gente, não está minha esposa, me salvar. Sou bonita ou não sou? Aí, tá vendo? Então, quando a minha avó olhou para mim, aquele gatinho, aquele bebezinho muito lindo assim, né? Ela apaixonou na hora, irmãos. Ela se tornou apaixonada e minha defensora. E a partir daquele momento ela começou a me tratar diferente. Mas ela começou a plantar uma semente de ódio no meu coração com relação ao meu pai. E eu comecei a odiar meu pai, ver o meu pai, ou ver a figura paterna como algo ruim, como algo que não era bom. E isso começou a crescer dentro do meu coração. O tempo passou, 7 anos, entrei na escola, estou estudando, menino ligeiro, rápido, inteligente, oh glória a Deus, tinha tudo para ter uma faculdade, mas aos 7 anos de idade, estou indo na padaria, cai um raio, e esse raio me atinge, irmãos. Eu estava passando debaixo de uma árvore, e esse raio atingiu a árvore, me atingiu também. Naturalmente falando, era para estar morto. Aquele raio, irmãos, ele veio do cão mesmo. Era o raio que o partiu a árvore, mas eu não. Era para mim ter morrido, mas graças a Deus, eu pude, hoje eu entendo isso, né? Hoje eu vejo a mão de Deus. Porque a única coisa que aquele raio conseguiu fazer comigo foi me tornar gago. Assistindo o filme do The Flash, eu penso assim, meu Deus, eu podia ter ficado igual esse rapaz aí, ué, né? O raio caiu em mim, né? Mas irmãos, eu só fiquei muito rápido para falar. Eu era tão rápido que eu não falava nada, só gaguejava. E isso criou um outro trauma em mim. Porque, de alguma forma,
De alguma forma, irmãos, o diabo sabia que eu era a resposta de Deus para essa geração. Satanás sabia que Deus tinha planos poderosos com relação à minha vida. E ele tentou desesperadamente, de todas as formas, me destruir no início da minha vida. Como diz o ditado, ele tentou me matar no ninho, mas ele não conseguiu, porque a boa e poderosa mão de Deus estava sobre a minha vida. Posso ouvir um amém? Eu não sei qual é a sua história, mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você que você não é obra do acaso, você não é obra do destino, você não nasceu por nascer, você não existe por existir. Há um plano soberano de Deus para a sua vida. Você nasceu segundo a vontade de Deus. Deus, mais do que seu pai, mais do que a sua mãe, Deus desejou o seu nascimento, e houve uma alegria no coração de Deus no dia que enfim você nasceu. Enfim nasceu você. Por que você nasceu? Você nasceu por causa de um plano, por causa de um propósito, por causa de uma vontade divina para a sua vida. Eu quero que você entenda nessa noite por que às vezes tudo para você é mais difícil. Por que às vezes tudo para você é difícil, é sofrido. Às vezes as pessoas não te entendem. Ah, meu irmão, você precisa sair daqui nessa noite com esta convicção em nome de Jesus. Você é a resposta de Deus. No seu dia, no dia do seu nascimento, Deus trouxe você à vida. Foi Ele, não foi outra pessoa. Deus desejou o seu nascimento. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Agora, não basta apenas nascer. Esse é o primeiro momento importante da nossa vida, o nosso nascimento. Mas existe um momento tão importante quanto esse. Existe um segundo momento na nossa vida tão importante quanto esse. E eu vivi a minha vida, irmãos, e aos 15 anos de idade, eu conheci um jovem apaixonado por Jesus, que foi trabalhar onde eu trabalhava, e ele era cristão, é cristão até hoje. E ele começou a querer falar de Jesus para mim, e uma coisa que me chamou a atenção e que me deixou muito indignado, é que tudo que ele falava comigo, ele dizia: não, mas quando você aceitar Jesus, mas a hora que você aceitar Jesus, mas o dia que você aceitar Jesus, mas quando você aceitar... Irmãos, eu criei uma raiva disso. O que esse cara está pensando? Quem é que não aceita Jesus? Irmãos, eu fiquei mordido com aquilo. Eu pensava comigo, mas quem não aceita Jesus? Será que ele está pensando que eu não aceito? Eu pensava comigo isso. E ele continuou: não, mas quando você aceitar Jesus, mas o dia que você aceitar Jesus, mas a hora que você aceitar Jesus, mas quando? Irmãos, eu não aguentei. Aí no dia 27 de novembro de 1984, às 10 e tanta da noite, em frente à casa do evangelista Auricimar. Oh meu Deus, obrigado por esse dia. Eu estava indo embora para minha casa, despedindo dele. Ele disse para mim essa palavra: o dia que você aceitar... Irmãos, ali foi a gota d'água. Olha que ele falou: o dia que você aceitar... Eu falei: mas que negócio é esse? Quem é que não aceita Jesus? Falei bravo com ele. Ele deu um sorriso e falou assim para mim: você aceita? Eu falei: é lógico que eu aceito, então vamos morar comigo. Ele me abraçou, ele: repete o que eu vou falar. Comecei a repetir. No que eu estou repetindo, irmãos, a ficha caiu. Eu falei: meu Deus, eu estou virando crente. Eu falei assim: é assim que vira crente. Nossa, e agora? Irmãos, eu fiquei apavorado. Quando ele acabou de fazer oração, eu olhei para ele e falei assim: agora eu sou crente. Ele falou: é. Eu falei: então agora eu não posso ir na boate, porque na minha época eu tinha boate. Hoje tem outras porcarias, né? Na minha época a porcaria era boate. Eu falei: então agora eu não posso ir na boate. Ele falou: pode. Eu falei: eu não posso sair com as meninas, eu não posso jogar bola, eu não posso. Ele falou: não é nada disso não. Eu falei: pode. Ele falou: não,
Ele falou: mas pode ou não pode? Ele falou assim: você agora recebeu o Espírito Santo de Deus, está acontecendo uma festa no céu, e você agora recebeu o Espírito Santo de Deus, e é Ele que vai mostrar para você o que você pode e o que você não pode fazer. Então, no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, também foi um dia muito especial. No dia que você entregou sua vida para Jesus, querido, querida, foi um dia muito especial. Foi tão especial que houve uma festa no céu. Agora, por que, pastor, houve uma festa no céu? Porque naquele dia que você entregou tua vida para Jesus, você estava dizendo para Ele: Senhor, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão dos meus desejos, eu abro mão de tudo aquilo que eu tentei fazer para viver a sua vontade. Lembra que o primeiro momento especial da sua vida, você nasceu para um propósito, mas por muito tempo você viveu do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. Você viveu do jeito que você bem quis, e Deus não interferiu nisso. Ele te deu liberdade para você viver do seu jeito. Mas o dia que você entregou a tua vida para Jesus, você estava reconhecendo diante de Deus e diante dos homens que do seu jeito não deu certo. Então agora, enfim, Deus pode fazer o que Ele planejou antes mesmo de você nascer. Houve um silêncio. Eu esperava um amém, um glória a Deus, um aleluia. Deus pode ou não pode? Pode ou não pode? Você continua sendo a resposta de Deus para essa geração. Deus não mudou o plano. Eu costumo dizer que Deus não tem plano B, amém? Você continua sendo a resposta de Deus. Então, dentro dessa visão, querido, pensando dessa maneira, eu quero que você entenda a necessidade de eu e você termos um encontro com Deus. Porque não basta apenas aceitar Jesus, não basta apenas entregar a nossa vida para Ele. É necessário você ter um encontro com Ele, é necessário você ficar face a face com Ele. É necessário você olhar nos olhos dEle e Ele olhar nos seus olhos. O que Deus tem para fazer na sua vida é tão poderoso, é tão especial, que Ele não vai te entregar de qualquer forma. Entenda, Ele não vai mandar um recado para você dizendo o que você tem que fazer, não. Ele quer falar pessoalmente com você. Dá um glória a Deus. Diga: Deus quer falar pessoalmente comigo. Diga: o Deus que eu vim buscar nessa noite é um Deus vivo, que fala. Mas para falar, querido, você tem que ter um encontro com Ele. Para falar, você tem que estar face a face com Ele. Para falar, você tem que buscar esse encontro. Então, olhando para a palavra de Deus, você consegue ver situações desse jeito, como por exemplo Noé. Noé viveu quase 500 anos, irmãos, do jeito dele. Mas teve um determinado momento na vida de Noé que ele teve um encontro com Deus. E naquele encontro, Deus disse para ele o porquê que ele tinha nascido. Noé sai daquele encontro com uma missão. Qual era a missão de Noé? Construir uma arca e salvar a humanidade. Noé gastou 130 ou quase isso da vida dele construindo uma arca, vivendo o plano, vivendo a vontade, vivendo o projeto de Deus para a vida dele. Por quê? Porque ele teve um encontro com Deus. Ele descobriu a razão, ele descobriu o propósito do seu nascimento. Um pouco mais para frente você tem Abraão. Abraão viveu 75 anos. Abraão já estava conformado com a vida que ele tinha. Ele já tinha aceitado a ideia de transferir toda a herança dele para o seu servo, para o seu escravo, chamado Eliezer.
Mas esse não era o plano de Deus, essa não era a vontade de Deus. Tudo que Abraão queria era um filho, mas por não ter um encontro com Deus, por não conhecer a vontade de Deus, por não saber o plano de Deus, por desconhecer a vontade de Deus, Abraão estava conformado com aquela vida que ele estava vivendo. Mas quando esse homem tem um encontro com Deus, querido, ele descobre que o plano do Todo-Poderoso para ele não era dar um filho, mas era dar uma nação. Dá um glória a Deus. Era uma nação. De repente você está aí conformado com a sua vida, conformado com o que você está vivendo. Está bom, está gostoso, de repente está dando quase tudo certo, você está conformado, mas eu quero que você saiba nessa noite, Deus tem um plano incomparavelmente maior do que o que você tem. Entenda uma coisa nessa noite, querido, os planos de Deus sempre será maior do que os nossos sonhos. Diga para a pessoa que está do teu lado, o plano de Deus para a sua vida sempre será maior que os seus sonhos. Você está pronto para isso? Você está pronto para isso? Não se conforme, não aceite esse limite que o inimigo colocou na sua vida, não aceite essa barreira. Deus tem um plano para você. Mais para frente você tem outras pessoas, e analisando de Gênesis a Apocalipse, querido, você vai ver pessoas que marcaram essa geração porque tiveram um encontro com Deus. Com Moisés não foi diferente, eu não poderia deixar de citar Moisés. Moisés estava conformado com a vidinha dele no deserto, cuidando das ovelhas, que era do sogro dele. Tinha sua esposa, tinha seus filhos, estava tudo certo. Mas esse não era o plano, essa não era a razão que Moisés havia nascido. Não foi para isso que Deus havia criado Moisés. Não! Havia um plano, havia um propósito poderoso, sobrenatural para aquele homem. Deus queria marcar não somente a geração de Moisés, mas Deus queria marcar toda a história da humanidade através daquele homem. E Deus não desiste fácil. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus não desistiu de você, querido, assim como Ele não desistiu de Moisés, Ele não desistiu de você. É por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, e é por isso que você está ouvindo o que você está ouvindo. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e Ele vai fazer. E um belo dia lá, Moisés apacentando, brigando com as ovelhas, quebrando a cabeça com elas, de repente algo sobrenatural acontece, e ele tem ali um encontro com Deus. E ele descobre que o chamado dele, que a razão da existência dele, que o motivo pelo qual ele nasceu, não era para cuidar de ovelhas, mas era para libertar uma nação. Ninguém dava nada para Moisés. De repente ninguém dá nada para você. Mas entenda, não meça a sua vida pela medida dos outros. Escute, há um Deus que tem um olhar diferente para você. Foi isso que aconteceu comigo. Eu me converti aos 15 anos, fiquei de bobeira na igreja, tentando servir, tentando fazer a vontade de Deus, irmãos. Primeiro eu entendi que eu era cantor, porque Gago dizia que todo Gago era bom cantor. Já contei essa história para você, não vou falar de novo, e não deu certo. Aí eu fui, não, sou evangelista. Aí eu fui evangelizar, irmão, mas como é que eu ia evangelizar Gago? Tinha gente que ouvia, tinha gente que não ouvia. E eu me lembro, irmãos, que teve uma época que eu estava evangelizando o bairro Ibirapuera ali, no Ibirapuera, Pereira, e minha tia morava lá. E eu disse, quando chegar no Ibirapuera, na casa da minha tia, deixa que eu falo. Porque eu pensava, eu vou gaguejar mesmo, e ela vai me entender. Pelo menos ela vai ter paciência de me ouvir, porque eles nunca deixavam eu falar. Irmãos, nós fomos evangelizando aqui, ali, chegou na casa da minha tia. Eu entrei,
E aí o Moza, que era o nosso líder, falou: pode falar. Irmãos, quando eu comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre mim, irmãos. E eu falei de Jesus para minha tia sem gaguejar, pela primeira vez, depois de muito tempo, eu falei de Jesus para ela sem gaguejar, e ela desatou a chorar, mas ela chorava copiosamente ali, porque ela estava vendo que era Deus usando o jumentinho dele. E até o nosso líder, ele se empolgou, ele cutucou em mim e falou assim: prego hoje à noite, era um domingo. E eu falei: Dedê, deixa comigo. Ai, irmãos, chegou domingo à noite, chegou à noite, no domingo, cheguei na igreja, não era só as mãos que suavam não, tudo suava. Aí o louvor, a palavra, a oferta, do jeitinho que você viu aqui. Aí chegou na hora, ele me chamou, me passou o microfone, irmãos. E eu fiquei: Dedê, e tatá, e dedé, e vavá, e nada, irmãos. Tentei de todas as maneiras que você puder imaginar, até falar cantando, eu ensaiei, mas não saía nada. Aí depois de 5 minutos tentando, imagino, sei lá quanto tempo foi, ele me abraça, ora comigo, pede para me sentar. Mas eu não desisti. Eu não desisti, irmãos. Eu não desisti. O tempo passou, chegou um doido na cidade chamado Pastor Eric. Primeira coisa que ele fez foi pôr de obreiro na porta da igreja. Papapá. Na hora que eu terminar de parar a paz, a pessoa já estava sentando lá no banco da igreja. Meu irmão, ele era mais doido do que eu pensava. Aí chegou e falou: nossa, você vai fazer o seminário. Mandou eu para o seminário, irmãos, olha só. Mas aí Deus foi tratando, irmãos, e Deus foi tirando a gagueira, sem que eu percebesse assim, não foi assim, mas foi desaparecendo. E aí eu já não gaguejava mais para falar em público, mas no telefone era um Deus nos acuda, irmãos. Meu Deus, eu não podia falar em orelhão, que a ficha, naquela época, né? Era e às vezes eu estava na primeira palavra, deixa pra lá. Mas aí o problema era no telefone, mas Deus me curou no telefone também. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque você não pode desistir, querido. Não desista dos planos de Deus para a sua vida. Ao primeiro obstáculo, à primeira luta, à primeira crise, ao primeiro problema, não desista. Você é a resposta de Deus. Imagina se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui agora cutucando você. Eu não estaria sendo instrumento de Deus aqui para falar com você nessa noite. Não desista. Mas entenda, o tempo passou, e eu achava que agora estava tudo certo, mas tinha coisas na minha vida que não rompia, tinha coisas na minha vida que não acontecia. Eu vivia com aquela impressão que estava faltando alguma coisa. E sabe o que estava faltando na minha vida, irmãos? Sabe o que estava faltando na minha vida? Um encontro com Deus. Eu ainda não tinha um encontro com Ele. Eu ainda não tinha ficado tete a tete com Ele. Eu ainda não tinha cruzado os meus olhos com o dele. Eu ainda não tinha ficado face a face com Ele, irmãos. E aí tudo foi preparado. O nosso encontro do pastor Érico, da pastora Débora e o meu, foi lá em Manaus. E fomos nós para Manaus. Chegando em Manaus, irmãos, eu vi esse homem chorar. Mas Deus pegou ele de um jeito. E ele chorava, se quebrantava lá. Irmãos, e eu, nada. Nem sabia o que estava acontecendo. De repente foi igual o seu encontro com Deus aí. Tem muita gente que foi assim. Aí o pastor Érico voltou de lá aleluiado. Deus catou ele lá, irmãos. E hoje você está desfrutando do encontro que ele teve lá. Se tornou em tudo isso que você está vendo aqui.
E isso é só o começo, viu? Isso é só o começo. Mas o meu encontro não rolou. Aí nós chegou aqui, nós começamos a fazer encontro e vinha centenas, irmãos, veio centenas de ônibus de todos os lados do Brasil fazer encontro aqui. Nós fomos uma das primeiras igrejas do estado de São Paulo a fazer encontro com Deus. E vinha gente assim, irmãos, acho que uma semana sim, uma semana não, vinha ônibus, 200 homens, 200 mulheres, e nós reuníamos nessas escolas grandes, e fazia aqueles encontros, aquele mover, gente liberta, curada, sarada, batizada, cheia do Espírito Santo, coisa sobrenatural. Mas eu ainda, apesar de ter passado, não tinha tido meu encontro com Deus. Aí num dos encontros com Deus, o pastor Eric ministrando uma palavra, deu um problema na tomada. A tomada não parava lá plugada. E eu tive que ir lá segurar a tomada para ele poder ministrar. E eu fiquei lá segurando a tomada, e o pastor Eric começou a ministrar. Naquele dia, segurando a tomada, Deus me pegou, irmãos. Naquele dia, eu tive o meu encontro com Deus. Naquele dia eu tive descobertas da minha vida, que eu pensava que estava tudo certo, mas não estava. Eu descobri coisas a meu respeito, que eu pensava que nem era pecado, e era. Entenda, a questão não é o que você pensa, não é o que você acha, a questão toda é o que Deus pensa e o que Deus acha. Então quando você tem um encontro com Deus, querido, a primeira coisa que você vai descobrir é o que Deus pensa a teu respeito. Lá em Jeremias o Senhor diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Tem muita gente dizendo da boca para fora o que Deus pensa a respeito dele, mas nunca ouviu da boca de Deus o que Ele pensa a teu respeito. Então quando você tem um encontro com Deus, querido, a primeira coisa que vai acontecer, você vai descobrir o que Deus está pensando a teu respeito. E se prepara, porque isso vai mudar toda a história da sua vida. Amém? Glória a Deus. Isso foi a introdução, agora eu vou começar a pregar. O que eu quero falar com você nessa noite é a necessidade de você ter um encontro com Deus, a importância de você ter um encontro verdadeiro com Deus. Porque de repente aconteceu com você o que aconteceu comigo. Eu fui em vários encontros, mas eu fui com o meu coração fechado. Eu fui achando que eu era o cara, que eu era bom, que estava tudo bem, que não tinha nada, que eu não precisava, os outros precisavam. Mas quando eu fiquei face a face com Deus, eu vi o quanto eu precisava daquele encontro. Ele fez toda a diferença na minha vida. Então a primeira coisa que eu quero destacar nessa noite é: toda pessoa que tem um encontro com Deus, ela tem a questão do pecado resolvido. A primeira coisa que acontece na vida de alguém que tem um encontro com Deus, ele é completamente perdoado. Vamos para a Bíblia agora. Não, você vai falar: fui na igreja, o pastor Eric pregou, o pastor Ger pregou e usou a Bíblia. Isaías 59. Para ganhar tempo, põe na tela para mim, 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém? Então o que separa você de Deus são os pecados. O que nos separa de Deus são as nossas iniquidades. E às vezes acaso até de Deus não nos ouvir por causa do pecado. Então isso é muito sério, isso para Deus é muito sério. É tão sério que Ele foi capaz de enviar o Filho dEle para resolver esse problema de uma vez por todas. Amém? Jesus morreu para pagar o preço do nosso pecado, que nós não éramos capazes. Olha lá também 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém, irmãos? Deus é fiel para te perdoar, amém? Agora, se você fez casa de paz como eu, você vai ver que lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 5, põe na tela para mim, olha lá. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Aquele paralítico estava tendo um encontro com Jesus, e automaticamente, assim que Jesus viu ele naquele encontro, a primeira coisa que Jesus fez foi perdoar os pecados dele. O que eu quero dizer com isso? Eu quero te fazer uma pergunta. Você consegue dizer para você mesmo, com a consciência tranquila e coração tranquilo: eu estou perdoado dos meus pecados? Você consegue? Porque o grande problema dos cristãos é que eles vivem debaixo de uma condenação por não ter resolvido essa questão na vida deles. A grande maioria das pessoas não são o que deveriam ser, porque vivem debaixo de uma condenação. Por quê? Porque não resolveu a questão pecado. Então eu quero te perguntar de novo: você pode bater no peito de consciência tranquila, coração tranquilo: eu estou perdoado dos meus pecados? Se você pode fazer isso, é sinal que você teve um encontro com Deus. Mas se você não pode fazer isso, meu irmão, não sai daqui nessa noite sem colocar seu nome naquela lista e ir para o encontro esse final de semana. Você é alguém que precisa ter um encontro com Deus. Imagina, Jesus volta hoje, daqui a pouco, se acabou o culto, Jesus volta. Como é que você vai ficar? Ou você vai? Imagina essa dúvida, essa incerteza, essa insegurança. Irmãos, se tem algo que havia em Jesus, era uma certeza. Jesus era um homem resolvido, ele era um homem convicto, e nós precisamos nos espelhar nele. Não dá para você viver o Evangelho carregando uma culpa, carregando uma condenação, carregando uma crise de identidade com relação ao pecado na sua vida. Ou às vezes você é prisioneiro do pecado, ou às vezes você está vivendo uma vida no pecado ainda. Às vezes tem coisas que é pecado e você ainda não conseguiu se libertar. Pastor, quando isso vai acontecer? O dia que você tiver um encontro com Deus de verdade, meu irmão, minha irmã, eu garanto, isso vai ser resolvido. Porque é impossível alguém ter um encontro com Deus e sair do mesmo jeito. É impossível. Olha para a Bíblia, olha para os homens, olha para as mulheres que tiveram um encontro com Deus. Eles saíram com as suas vidas transformadas. Então a primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa que tem encontro com Deus, ela é perdoada. Amém? Amém? Segunda coisa que acontece na vida de uma pessoa que tem encontro com Jesus, ela é de verdade liberta. Diga libertação. Esse foi uma das razões pelas quais Jesus veio. Ele veio para nos libertar. E toda pessoa que tem um encontro com Jesus, querido, ela é liberta. Liberta do que, pastor? Primeiro, dos demônios. Tem gente que está vivendo aprisionada por demônios. Tem pessoas que a vida dela não funciona, não dá certo, porque ela é prisioneira de demônios. Demônios estão governando a vida das pessoas. Eu sei do que eu estou falando. Até quando o diabo vai prender a sua vida? Até quando Satanás vai prender teu casamento? Até quando Satanás vai prender tuas finanças? Até quando Satanás vai prender tua saúde? Até quando Satanás vai prender tua vida sentimental, emocional? Até quando? E todas as pessoas que tiveram encontro, aí você olha para a Bíblia, isso está lá em Marcos capítulo 1, versículo 23, 26, não precisa abrir, eu quero ganhar tempo com isso.
Também tem Lucas 9, 39, 42. São pessoas que eram possessas de demônio e tiveram um encontro com Jesus e foram instantaneamente libertas. Agora, não é só do demônio que Ele quer te libertar. Ele também quer libertar você do vício. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus de verdade, ela é de verdade liberta do vício. Vício do que, pastor? Da bebida, do cigarro, das drogas, da pornografia, da imoralidade, do adultério. Ela é liberta. Dá um glória a Deus. Amém, irmãos? Toda pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus, ela é liberta. E nós precisamos entender isso, irmãos. Não estou trazendo para você uma condenação, um julgo, não. Pastor, eu já fui no encontro e não deu certo, vai de novo. Pastor, eu fui e não deu certo, vai de novo. Vai quantas vezes for necessário, até que você seja liberto. Mas é uma causa. Quantas pessoas estão presas nos jogos? O negócio agora é jogo. Tem gente que está perdendo o casamento por causa de jogo, as apostas. Tem gente que casa em plena lua de mel, deixa a esposa para ir jogar. Não, isso aí é mais do que vício. Irmãos, não é indireta não, amém? Amém, queridos? É direta mesmo. Deus está falando aqui nessa noite. E nós precisamos nos posicionar, porque o que Deus tem para fazer na sua vida é muito maior do que você imagina. Muito maior. Então Ele veio para te libertar. Libertar você de repente de coisas tão pequenas, dependência de remédio, fragilidades emocionais, fragilidades psicológicas, fragilidades espirituais. Ele quer libertar você, amém? Ele quer quebrar as cadeias, os grilhões, as amarras. Ele quer fazer tudo isso. E é impossível alguém ter um encontro com Deus e não acontecer. Mas você precisa ter um encontro com Deus, amém? Terceira coisa, você é feito filho de Deus. Amém, queridos? No encontro, entenda, o dia que você aceitou Jesus, você se tornou filho de Deus. Posso ouvir um amém? Amém, querido? Mas para muitos isso é apenas uma informação. Entende o que eu estou dizendo? Para muitos isso é apenas uma informação. Ele não consegue viver como filho de Deus. Entenda, não existe informação maior do que você abraçar o seu próprio pai. Não existe informação maior do que você olhar no olho do seu pai e ele dizer para você: tu és o meu filho amado, tu és a minha filhinha amada. Você pode dar um glória a Deus. Não existe nada mais poderoso do que isso. E é no encontro que isso vai acontecer. É quando você ficar face a face com Ele. Esse sentimento de paternidade vai se tornar ímpar na sua vida. Você não vai ter mais dúvidas de quem você é. O grande problema das pessoas é que elas têm dúvidas. Imagina Jesus chegando ali para ser tentado no deserto, com dúvidas com relação à sua paternidade. Querido, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos aqui hoje. Mas quando Jesus chega lá no deserto para ser tentado, uma coisa que estava resolvida dentro dele era a sua questão de paternidade. Deus é o meu Pai. É por isso que muita gente desvia. É por isso que muita gente naufraga na fé. É por isso que muitos abandonam o Evangelho. Por quê? Porque não tem convicção da sua paternidade. Meu querido, eu quero dizer algo para você. Uma vez pai, pai para sempre. Deus não é teu pai hoje, amanhã ele deixa de ser. Não, Deus não faz isso. A partir do momento que Ele olhar nos teus olhos e dizer para você: tu és meu filho, acabou.
São Moacir entendeu. A partir do momento que ele olhar nos teus olhos e dizer para você: tu és o meu filho, tu és a minha filhinha, acabou! Já perdeu, acabou! E eu vou falar para você, irmão, se tem um cara que se acha, sou eu. O cara que acha que é filho. Às vezes minha esposa fala assim, menos. Mas eu me acho, irmãos. Irmãos, eu não tive de repente o prazer que você teve de ter um pai. Eu fui conhecer meu pai com 50 anos de idade. E tive que fazer o tal do exame DNA. Irmãos, e quando eu fui para Goiânia, meu pai mora em Goiânia, e eu cheguei lá e descobri que ele detestava pastor. Meu Deus. Ele perguntou: o que você faz, meu filho? Eu falei: eu sou pastor. Ele: você é pastor? Aí o meu irmão: ixi, pai, agora se lascou, hein? Eu falei: por quê? Não, meu pai não gosta de pastor, não. Eu falei: mas adivinha, ele vai gostar. Irmãos, quando eu cheguei lá, eu sabia pela minha mãe que ele era o meu pai. Foi ele que tirou a virgindade da minha mãe. Minha mãe foi trabalhar na casa dele, a esposa dele estava grávida do meu irmão, e minha mãe foi trabalhar na casa dele. Já falei isso aqui para você. E trabalhando na casa dele, só essa coisa bonita que você está vendo aqui agora. E o tempo passou, meu pai teve que mudar de cidade, não vi meu pai, não conhecia meu pai. E aos 50 anos houve uma possibilidade, por causa do encontro com Deus, porque a minha irmã lá em Goiânia passou pelo encontro com Deus. E uma das coisas que Deus falou com ela é: acerta essa situação entre o teu pai e o Jerry, no encontro com Deus. E ela saiu de lá resolvida a fazer isso. Deu certo, fui para Goiânia, irmãos, carregando um peso, carregando um fardo. Eu estava indo para fazer o exame DNA. Apesar de todas as garantias da minha mãe, eu ia ficar de frente a frente com meu pai. E meu pai foi acompanhado com meu irmão chamado Márcio. Quando ele chegou lá para me pegar, o Márcio, mas o meu pai, o Márcio falou para o meu pai, o meu irmão disse para o meu pai: pai, você vai jogar dinheiro fora. Ele falou: por quê? Pai, ele parece mais com você do que todos nós, os seus filhos. Ele é o que mais parece com você, pai. Nem precisa fazer. Isso não adianta, pai. Ele é seu filho. Olha a cara dele. Irmãos, a orelha dele é maior que a minha. O nariz dele é do tamanho do meu. Chupa o seu. Irmãos, aquilo tirou um peso. Mas tirou um peso de mim, que na hora eu dei aquela levantada assim, sabe? E eu falei: o negócio agora é comigo. Eu já fiquei mais animadão, né? Mais, né? E fizemos. Aí, irmãos, incrível. O exame de DNA já deixou de ter importância. Naquele momento ali, eu já deixei de me preocupar com o exame de DNA. Nós fizemos, porque era uma exigência da mulher dele. Ela falou que se desse positivo, ela ia me aceitar. Ela ainda não me aceitou, mas vai me aceitar em nome de Jesus. Estou orando por ela. Amém, queridos? Mas foi isso que aconteceu. Eu tive que olhar no olho do meu pai. Hoje ele me chama de filho. É diferente. É diferente, irmãos. Você precisa ter essa experiência. Lá no encontro, você vai ficar face a face com ele, e você vai ouvir: meu filho, minha filha. Acabou, acabou. Quantos aqui entendem isso? Diga amém. Quarta coisa que vai acontecer, vou falar de 5 só. A quarta coisa que vai acontecer, querido, é que todo mundo que tem um encontro com Jesus, ele não sai vazio.
todas as pessoas que tiveram um encontro com Deus, elas foram cheias, elas foram empoderadas do Espírito Santo de Deus. Amém? E se tem algo que Deus quer fazer na sua vida, querido, é encher você com o Espírito Santo. Isso aconteceu em Atos capítulo 1, foi a promessa, verso 8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Em Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio um som como de um vento impetuoso, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus? O Senhor quer te encher, entendeu? Ouça isso, as pessoas só transbordam do que está cheio. As pessoas só transbordam do que está cheio. E eu te pergunto nessa noite, o que você está transbordando? O que você tem transbordado ultimamente? Muitos têm transbordado mágoa, raiva, ira, ódio, ganância. Mas chegou na hora de você transbordar o Espírito Santo na vida das pessoas lá fora, amém, irmãos? Amém? E quinta coisa que vai acontecer com você, quando você tiver um encontro com Deus, você finalmente está pronto para viver uma nova vida. De repente tudo que você queria era a chance de virar uma página, era a chance de ter uma virada de página, era a chance de viver uma nova vida. E o dia que você tiver um encontro com Deus, querido, você vai estar pronto para viver uma nova vida. Pastor, onde está isso? O apóstolo Paulo. Pensa num homem que, em nome da religião, ele fez coisas horríveis. Paulo, em nome de uma fé religiosa que ele tinha, ele perseguiu pessoas, ele matou pessoas, prendeu pessoas, arruinou a vida de famílias. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, querido, o passado de Paulo foi acertado. O passado dele foi tão acertado que, escrevendo na carta, ele diz lá em Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Aqui está um dos problemas de muitas pessoas. Tem muita gente querendo viver o novo, carregando o passado do lado. Meu irmão, minha irmã, isso não é possível. Não tem como você viver uma nova vida carregando o seu passado a tiracolo. Isso não existe. E só tem uma pessoa que tem o poder de acertar o teu passado. Essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E no encontro com Deus, o teu passado vai ser resolvido. O teu passado não vai ser mais um peso, não vai ser mais um fardo, não vai ser mais uma carga, porque Ele vai pegar isso e vai deixar você livre em nome de Jesus. Você crê? Fica de pé, por favor. Eu falei de 5 coisas que acontecem no encontro. Primeiro, você é perdoado. Tem muita gente aqui, irmãos, que precisa urgentemente resolver isso. Olha para mim, por favor, não há movimentação agora, por favor. Estou terminando. Vou ser breve. Tem muita gente aqui precisando acertar esse negócio de pecado com Deus. Jesus está voltando, querido. Você está pronto? Se você não está, aqui está o primeiro motivo de você ir para o encontro. O segundo motivo é a sua libertação. Às vezes você é alguém que está preso, ou tem áreas da sua vida que está presa. Até quando você vai ficar desse jeito? Até quando? Olha para mim. De repente você é a pessoa que tinha tudo para dar certo, mas está dando tudo errado. Está dando tudo errado. Há uma angústia agora aí, ó. Tem uma angústia agora no seu coração.
Você está me ouvindo falar e tem uma angústia aí crescendo no seu coração, porque você sabe que está dando tudo errado, e você tinha tudo para dar certo. Escuta, olha para mim, você nasceu para dar certo. Pastor, mas está dando tudo errado. Está faltando você ter um encontro com Deus. Vamos resolver isso esse final de semana. Então, o segundo motivo, a sua libertação. O terceiro motivo, a sua paternidade. Você é ou não filho de Deus? Você tem isso resolvido dentro de você? Pode vir o que vier, que isso não vai mudar. Você é filho de Deus. Quarto, de repente você se sente alguém vazio. Pastor, eu já fui no encontro, mas eu estou me sentindo vazio. Meu querido, é hora de ter outro encontro com Ele. Mas quantos encontros uma pessoa pode ter? Quantos for necessário. Não tem um encontro que acontece a partir daquele dia que eu não sou tocado pela presença de Deus, irmãos. Pastor Eric, então, meu Deus do céu, ele se desmancha. Vai fazer 40 anos que eu sirvo Jesus. Faz uns 20 que nós fazemos encontro. Faz uns 20 anos ou mais que nós fazemos encontro. E faz 20 anos que eu venho tendo encontro com Ele. Amém, querido? Não doer demais não. Já fui 10 vezes, vai a 11ª. Já foi 15, vai a 16ª, não tem problema. Quinto, você precisa viver o que Deus planejou para você viver. O verdadeiro prazer, olha para mim, escute isso. O verdadeiro prazer, a verdadeira satisfação da vida não é fazer o que você quer, mas é fazer o que você nasceu para fazer. Isso é prazeroso. Meu irmão, entenda uma coisa. Eu nasci para ser pastor. Você quer ver eu alegre? É ver a igreja cheia assim, ó. Eu estou numa alegria hoje por você estar aqui, que eu não estou me cabendo. Entende? Eu não sou pregador, eu sei disso, irmãos. Mas eu sou pastor. Eu gosto de estar perto de gente, eu gosto de sentar com gente, eu gosto de ir na casa dos outros tomar café. Irmãos, até as lombrigas minhas é preta, de tanto café que eu tomo. Eu gosto disso. Eu gosto de ouvir pessoas. Eu nasci para isso, irmãos. E Deus me curou quando eu comecei a viver o propósito dele para a minha vida. Amém, queridos? Amém. Então eu queria que você tomasse a decisão. Sabe, na verdade, falando de tudo isso aqui, eu estou quase indo lá e colocando meu nome na lista também. Mas eu vou estar lá nesse encontro. Pastor Eric também. E eu quero desafiar você aqui nessa noite a não sair daqui sem colocar seu nome naquela lista. Pastor, é indireta? Não, é direta mesmo. Chega de comer o pão que o diabo amassou. É hora de você ter um encontro com Deus e mudar essa página na sua vida. Pastor, eu já fiz, faz de novo. Essa semana eu postei uma palavra do pastor Eric no Facebook. Eu não sou muito bom nesse negócio, mas eu postei porque ela, se você não ouviu, ouça. É quando o pastor Eric fala sobre o orgulho, que o problema de muitas pessoas é o orgulho. Irmão, não é hora de ter orgulho não. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você. Eu estou aqui pela graça, pela misericórdia de Deus. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que eu sou sem Ele. Eu sei, irmãos. Eu estou aqui pela misericórdia dEle. Então não é hora de ser orgulhoso não. Passa lá, coloca seu nome. Ah, mas o que vão pensar de mim? Não me interessa o que as pessoas vão pensar. O que me interessa é o que Deus Ele está pensando. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu vou para o céu.
Eu vou, se precisar ir 10 vezes no encontro, eu vou 10, 300, 500, mas eu vou para o céu. O céu é o meu destino, irmãos. Eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou viver a vontade dEle para a minha vida. Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça e começa a orar. Há uma graça de Deus aqui, há uma graça, uma unção de Deus. Ah, meu irmão, por favor, em nome de Jesus, me escute nessa noite. Esse final de semana vai ser sobrenatural. Esse final de semana vai ser poderoso. Vai ser um final de semana de avivamento. Tem gente que esfriou na fé. Tem gente que se esfriou. Tem gente que não consegue mais sentir a presença de Deus. Tem gente que está a um passo de desviar. Está se segurando na beiradinha. Está quase. Meu querido, põe seu nome lá. Vai no encontro. Não perca a oportunidade. Já dei até um toque no pastor Eric. Se precisar, irmão, nós faz aqui na igreja. Nós separa a mulher de lá, homem de cá, e aqui nós chapa. Aqui nós mergulha na presença dele. Vamos todo mundo para o encontro, não tem problema. Mas vai ser um final de semana sobrenatural. Tenha coragem. Não, pastor, eu trabalho. O que é mais importante, o encontro com Deus ou o trabalho? Me responde. O que é mais importante, o encontro com Deus ou o trabalho? Chegou a hora de você ser ousado. Chegou a hora de você tomar a decisão da sua vida. Eu vou nesse encontro. Pastor, não tem dinheiro, me procura. Eu também não tenho. Mas nós dá um jeito. Nós dá um jeito. Mas não fica de fora em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você recebe? Diga: eu recebo.